Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Porque eu digo que sou o Filho de Deus, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não querais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para outro lugar, onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro desta sexta-feira, que o Sagrado Coração de Jesus, cheio de misericórdia, abençoe você e sua casa. Toda sexta-feira é dedicada a Ele. Muito bem, estamos nos aproximando da Semana Santa, Semana Maior. Lembrar aos irmãos que a Semana Santa não é um feriado, é Semana Santa. É para a gente viver cada dia um pouco mais a espiritualidade desta semana e querer crescer espiritualmente. E você começa a observar, né, de agora em diante, né, o Evangelho vai começando a aquecer, vai começando a esquentar o clima contra Jesus. Perseguição, ameaça. Jesus está ali realizando prodígios e eles querem matar Jesus, querem apedrejar o Senhor. Mas por quê? Jesus mesmo pergunta, né? Por ordem do meu Pai, mostrei a vocês muitas obras boas. Então me diga, por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles disseram, não queremos te apedrejar porque tu realizaste obras boas, mas porque tu está blasfemando, que tu está dizendo que tu é o Filho de Deus, né? Então, Jesus começa a ter um diálogo e tenta convencer aquele povo, mas o coração continua fechado. Aí é que está o perigo, meus irmãos. Ou seja, querem apedrejar a verdade, porque Jesus é a verdade absoluta do Pai. Então, a gente vê uma cena escandalosa, né? Jesus, que veio para salvar, veio para ajudar, agora encontra pessoas, né, que querem matá-lo porque ele falou a verdade. Mas Jesus não praticou nenhum crime. Não é por isso que querem matar Jesus. Ele não fez nenhuma injustiça contra ninguém. Eles querem matar Jesus porque Jesus disse a verdade. Então, traz para cá, para o tempo de hoje. Vamos pegar esse evangelho que mostra a perseguição contra Jesus, vamos trazer para os tempos atuais. Hoje em dia, quem fala a verdade, quem evangeliza, está tudo bem? Não está, meus irmãos. A gente que fala a verdade, a gente é perseguido. Não é só padre, não, nós leigos, e talvez mais ainda, eu acredito que tenha mais pessoas que não gostam de mim do que muitos padres. A não ser aqueles padres mais que estão nas redes sociais falando a verdade, defendendo, né? Certamente, como eu poderia citar aqui vários padres, né? Padre Braulio, um grande abraço para o Padre Braulio, Padre Overlan, Padre Paulo Ricardo, Padre José Augusto, né? Tantos outros padres que nós temos por esse Brasil, que estão na internet pregando e ensinando,
não são benquistos, não, meu irmão. E tem tantos leigos, assim como eu, que também, né, Jesus não procurou ter inimizade com ninguém, como eu também nunca procurei. Mas a gente tem inimigos por aí afora. Tem pessoas que querem a todo custo nos derrubar, mas quem está com Deus não cai. Aí já sabe, né? Então vamos em frente, que a gente não cai, porque Jesus está conosco. Jesus vai dizer uma coisa interessante que aquele povo não entendia. Eu e o Pai somos um. Pronto. Então é uma afirmação interessante, mas também conflitante, porque os cabas ficaram doidos quando Jesus falou isso, né? Eu e o Pai somos um. Mas que conversa é essa? Tu tá aqui, tu come e bebe com a gente, tu tá aqui no meio de nós, tu tá dizendo que tu é Deus, né? Então tu é um blasfemador. Então os cabas pegaram pesado contra Jesus. E aqui tem um detalhe no Evangelho, deixa eu ver onde foi que eu já li aqui, né? Eles passam aqui. Versículo 39. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou da mão deles. Lembra que eu falei, acho que foi ontem, que Jesus estava assim, de repente Jesus desaparecia do nada, ninguém via para onde ele foi. Então não chegou a hora, então Jesus escapulia, ia embora. Agora, quando Jesus, você vai ver aí na próxima semana, vai ser preso, né? Na quinta-feira santa, você vai ver, nosso Senhor vai ser preso lá no jardim e vai ser levado ao matadouro. Mas ele vai manso. Por quê? Porque chegou a sua hora. Aqui no evangelho de hoje, ele escapou. Ele foi-se embora sem ninguém dar conta de para que lado ele foi. Por quê? Porque a hora dele não chegou. Mas quando chegar a hora, ele vai se entregar para nos salvar. Isso é que é interessante. Jesus vai se entregar para nos salvar. Claro que a verdade sempre incomodou. E se Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, essa é a verdade que ele nos ensinou, com seus exemplos e palavras, Nossa Senhora disse na mensagem de ontem, nos apontando o caminho do céu. Então, Jesus não foi rejeitado porque ele praticou mal, fez alguma coisa, causou alguma confusão, saiu dando tapa nas pessoas, não. Jesus foi rejeitado porque não quiseram aceitar a sua verdade, a verdade eterna do Pai que ele trouxe para nós. Olha, meus irmãos, como é triste um negócio desse. Jesus mesmo vai dizer, ó, vem cá, chega aqui. Eu fiz o bem, vocês estão dizendo que eu fiz obras, vocês estão admitindo. Então me diga, por qual destas obras vocês querem me apedrejar? Né? Não é por causa das boas obras, não. É por blasfêmia. Eles eram ignorantes demais da conta. Ou seja, o problema não era que Jesus fazia, mas quem ele era que incomodava. É inveja, meu irmão. Nosso Senhor foi morto por causa da inveja. Os cabas, desde quando nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças com idade abaixo de 2 anos. Para quê? Porque ele achava que uma criança estava nascendo que seria um rei, porque os reis magos disseram, viemos para adorar o rei que acaba de nascer. Então Jesus é perseguido antes mesmo do seu nascimento. Sofre, mas Jesus não desiste de nós. Isso é que é bonito. Então a gente também não pode desistir de Jesus. Vamos pedir a graça de sermos homens e mulheres e que a graça de Deus também afaste de nós a cegueira espiritual. Porque aquele povo era cego espiritualmente. Eles viam os milagres de Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus, viram os prodígios que Nosso Senhor fez, ressuscitou mortos, curou cego, aleijado, o que pintou, desculpa a expressão aqui agora, na frente de Nosso Senhor resolveu as paradas tudinho. Mas cadê? Os cabas tinham um coração de pedra, meu irmão, minha irmã. Mesmo Jesus, olha Lázaro, ressuscitou Lázaro. E olha que Lázaro era querido por muitos desses inimigos de Jesus. Ele não queria saber de Jesus, mas gostavam de Lázaro. Olha que coisa interessante. Mas mesmo assim, vendo, eles foram no sepultamento de Lázaro. Claro, deixa eu fazer uma ressalva aqui, porque nem todos os fariseus, saduceus, estrupiqueus, tudo aquela raça todinha lá, nem todos continuaram com o coração duro. Depois que Lázaro ressuscitou, houve muitas e muitas conversões. Mas aqueles inimigos mesmo, ferrenho do coração de pedra, não aceitaram. Eles não aceitaram. Viram, porque para os inimigos de Jesus, o maior prodígio que Jesus realizou, e eles viram, estavam lá, foi a ressurreição de Lázaro. E mesmo assim, eles não tiveram a humildade de reconhecer Jesus como Filho de Deus. Então, a maioria daquele povo foram tudo para o inferno, se perderam eternamente.
porque não aceitou. Do grupo dos fariseus, muitos, Nossa Senhora já revelou isso aqui em Anguera, muitos, né, se converteram e aceitaram Jesus. Mas uma grande parte não aceitaram, perderam a graça da salvação por ignorância religiosa. Então, voltando aqui ao Evangelho, então, olha que coisa gravíssima. Jesus faz prodígios, realiza milagres de todo tipo e eles não acreditaram. Quer dizer, não é falta de prova, não. Você pode provar que você é o Filho de Deus? Não, Jesus não precisa de prova. As obras dele, os milagres que ele fazia, aquele povo inimigo de Jesus, vou usar aqui uma metáfora, andavam levando topada, né, com pessoas que foram curados, libertados do poder do demônio. Jesus fez muitas centenas de exorcismos, tirando o demônio de muitas pessoas. Jesus curou centenas de aleijados, curou cegos. O Evangelho não traz os detalhes todos, mas Jesus fez. O Evangelho só fala de. Não chega nem a 40 milagres. Os 4 Evangelhos, narrando os milagres de Jesus, não chega a 40. Tu acha que ele viveu na Terra 33 anos e só fez essa quantidade de milagre? Aí, meu irmão, é pilera, né? Se tu acreditar nisso. Claro que os que foram narrados, a gente não sabe por que não foram narrados muitas centenas e centenas, mas é o suficiente para a gente saber quem Jesus é. Mas que ele fez centenas e centenas de milagres, já se tem a notícia, e Nossa Senhora já contou algumas dezenas desses milagres que não aparecem no Evangelho. Muito bem, deixa eu correr aqui para a gente encerrar. Então, como é que é hoje o negócio, né? Hoje, meus irmãos, Jesus continua sendo apedrejado. Agora, de que forma? Com palavras, com perseguição. Mas como assim, Pedro Reis? Claro, Jesus diz, todo o mal que fizer a um dos meus pequeninos foi a mim que fizeste. Então, quem prega, quem evangeliza, seja consagrado ou leigo, que é perseguido, é apedrejado com palavras, com mentiras, com calúnias, com julgamento, com perseguições, né? A gente fala a verdade e a gente é desprezado, as pessoas não olham, né, para a gente com bons olhos, mas daí? A minha cara de preocupado. O nosso compromisso é com o céu. Então vamos em frente. Bom, vou parar por aqui, embora eu queria falar mais, mas vamos fazer com que a palavra de Jesus chegue com firmeza no coração da gente. Jesus, mesmo perseguido, não recua. E você que é católico, devoto de Nossa Senhora, não deve recuar, né? Jesus, ele não perdeu o controle diante da perseguição. Vamos aprender também que às vezes a gente perde o controle. Eu sou um desses, né? Que às vezes a gente fica chateado. Mas vamos em frente com Jesus, que ele nos abençoa. Então eu desejo que a graça e a bênção do céu, meu irmão, minha irmã, seja derramada aí na sua casa, viu? Que Nossa Senhora cuide de você, da sua família, que o Espírito Santo de Deus ilumine. Aguarda aí que daqui a pouco a gente se encontra para a nossa catequese maior, que hoje está imperdível. Aguardo você. Deus abençoe.